Oi, gente, boa tarde. Eu sou Mauro Lopes. Este é o canal Paz e Bem. Esta é também a TV 247. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje é um dia muito alegre para nós, um dia de muita alegria. Tem também, né? Sempre na alegria tem uma pontinha de tristeza, já tem um pouco de nostalgia. Hoje é o último dia, o oitavo encontro desse curso, que virou um curso épico, né? Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro. Eu digo virou um curso épico porque em um mês... Ah, pera lá, Pedro! Estão aí, cara. Professor Pedro Lima Vasconcelos, o grande responsável por esse curso aqui, que nos conduziu, nos deu a mão e nos conduziu nos 7 encontros e hoje no 8º e último encontro. Tudo bem, Pedro? Boa tarde, Mauro. Boa tarde, comunidade conselheirista. Muito gratidão por esse caminho, por essa jornada rumo ao sertão da gente de Antônio Conselheiro, da obra maravilhosa, exemplar, que essa gente operou e deixou como legado, como inspiração para todos, todas nós. Então, realmente, como você começava dizendo, é um momento de alegria pelo caminho feito, por chegar a essa oportunidade. Uma sensaçãozinha assim de quero mais, eu também, viu? Também quero mais, de saudade pelo caminho feito, mas de muita satisfação. Então, assim, a gente até atrasou, a primeira aula que atrasou 2 minutos, porque a gente estava aqui um pouco tomados pela emoção, o Pedro e eu aqui conversando antes, dessa coisa, a gente estava impressionado, até comecei falando, Pedro, 2 meses, ele falou, não, 2 meses não, 1 mês só, porque foram, então, hoje estamos completando 8 encontros, mas foram 2, a gente é doido, 2 por semana, foi uma loucura. Então, em 1 mês a gente fez essa jornada bonita desse curso de Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro, né? 7 encontros, hoje o 8º, última aula. E ele se tornou um curso, nossa, a gente gostou demais, E eu digo caráter épico no sentido de que lá pelas tantas, a gente descobre que tem um aluno entre nós que é um aluno muito especial. O nosso presidente, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, a gente ficou tomado de funda emoção quando o Marco Aurélio, o assessor dele, nos contou que o Lula estava assistindo o curso. Então, o que acontece? O Lula lá na prisão política, lá em Curitiba, ele não tem acesso à internet, às redes sociais. Então, o Marco Aurélio, esse assessor dele, o pessoal conhece ele como Marcola, super gente boa, baixa as aulas do pendrive e manda para o Lula, leva para o Lula. Ele recebe também outras programações. Ele assiste o programa Paz e Bem, e assiste vários programas da TV 247, lá em Curitiba. Mas, nossa, a gente ficou muito, muito, muito feliz mesmo, muito emocionado, e mais emocionado ainda quando o Lula mandou bilhete. Mandou bilhete. Pedro, ele mandou um bilhete para o Pedro. Mandou um bilhete para o Pedro, que ele tinha pedido, vocês lembram? Né, eu comentei, ele tinha pedido para mandar o livro, né? A gente já sabia que ele estava assistindo, eu li o outro bilhete dele, que ele havia mandado, ele pediu os livros, o Pedro mandou os livros, aí ele mandou um bilhete de agradecimento para o Pedro, que é uma delícia de delicadeza. Você não quer mostrar ele para nós, Pedro? O Lula autorizou, ele disse que podia. Não sei se eu vou mostrar. Claro que vou. Imagina que não. Deixa eu respirar fundo aqui primeiro. O bilhete está aqui. Vira um pouquinho para baixo assim, que ele não vai ficar no reflexo da luz. Espera aí, deixa. Pois não, é. Eu queria te falar. Essa coisa aqui desses nossos negócios, a gente às vezes se enrola um pouco. Todo mundo, né? É tudo muito novo. Quando eu vou fechar o sinal aqui, quando você for mostrar, fala alguma coisa para a câmera abrir você aí, e aí deita ele um pouco. Ok. Aqui está o bilhete. Aqui está o bilhete e apresento
E agora leio. Querido Pedro Lima Vasconcelos, obrigado pelos livros. Recebi o Belo Monte de Antônio Conselheiro e o Missão de Guerra. Assisti também suas aulas no canal Paz e Bem e 247, com o Mauro Lopes. O povo brasileiro deve agradecer a pessoas como você, pelo trabalho de trazer a verdade histórica das lutas do nosso povo pela sobrevivência digna, que é tudo o que queremos. Não esquecerei as aulas. Parabéns. Lula, 11 de fevereiro de 2019. O que eu posso dizer mais do que isso? Palavras de generosidade, de um reconhecimento que vem de um coração sempre sintonizado com as lutas do povo brasileiro. E a outra coisa que eu tenho a dizer é que o passarinho me contou que você também recebeu um bilhete, né, Mauro? Não, recebi, já mostrei no programa Paz e Bem. E, bom, mostra aqui também de novo. Tá aqui, ó. Esse Lula é demais. Aqui. Ah, tá aqui. Perfeito. Olha aí, gente. Tá vendo? Aqui. Ele diz assim: querido Mauro Lopes, este bilhete aqui lá foi para o Pedro, porque o Pedro é professor, mandou o livro, é um bilhete muito pessoal. Esse ele mandou para mim, mas é o seguinte, é para todo mundo da comunidade Paz e Bem. É um bilhete do Lula para todos nós, todas nós. Querido Mauro Lopes, domingo, dia 10, assisti a 6ª aula sobre Canudos. A 6ª aula sobre Canudos foi a aula sobre a questão da Igreja Católica, como a cúpula da Igreja Católica, a hierarquia da Igreja Católica foi fundamental na destruição da experiência de Canudos. O professor Pedro Lima Vasconcelos está sendo extraordinário. Milhões de brasileiros deveriam assistir. Mauro, o que você está fazendo no canal Paz e Bem e no 247 é um verdadeiro resgate histórico das lutas do povo pobre desse país. Parabéns, precisamos de mais verdades nesse nosso Brasil. Abraços do Lula. Pois bem, gente, então, é o seguinte, dá para deixar de atender o Lula? Dá para deixar de atender o nosso presidente? A gente já vinha com a ideia de continuar. Mas agora, depois desse pedido do Lula, depois dessa conclamação do Lula, dessa convocação do Lula, não tinha a menor hipótese da gente não pretender seguir adiante. Então, a notícia é, nós vamos continuar. O curso de Canudos acaba hoje. E a partir da semana que vem, quando eu estou dizendo acaba hoje, segunda-feira, ao vivo, às 5 da tarde, aqui no canal Paz e Bem, acaba hoje, terça-feira, a partir de 1h30 da tarde, na TV 247. A partir da semana que vem, segunda-feira, horário único, acaba o horário de verão, horário único no Brasil. Vamos estar no mesmo horário, vamos estar no mesmo fuso, Pedro. Eu aqui em Bertioga, você aí em Maceió. Toda segunda-feira, às 5 da tarde, aqui no Paz e Bem, toda segunda-feira, toda terça-feira, 1h30 da tarde, na TV 247, vamos começar um novo curso com o Pedro. Retalhos da nossa história. Espera, no final da aula hoje, o Pedro conta o que vão ser os retalhos da nossa história. Na verdade, não. Segunda que vem, nós vamos ter uma conversa com o Pedro, até no final eu vou pedir para ele mostrar também, sobre o tema do fundamentalismo religioso, que acho que é um tema absolutamente crucial. Ele escreveu um livro, Pedro, sobre o tema do fundamentalismo. Então, segunda-feira que vem, ao vivo no Paz e Bem, terça-feira na TV 247, o tema será fundamentalismo religioso, a partir de um livro que o Pedro escreveu. No final da aula de hoje, desse nosso último encontro, ele mostra o livro também. Aí, a partir da outra semana, começam os retalhos da nossa história. Tá legal? Antes de começar, mais duas coisas. Prometo que vai ser rapidinho e... Primeiro, cumprimentar todo mundo, né? Gente, muito, muito bem chegados e chegadas. A Jaíssa, aqui todas as aulas com a gente, muitas questões, muito questionamentos. Ela teve uns dias fora, ela está em Ubatuba com a avó dela e a tia. Morreu a tia-avó dela, a gente tem rezado junto com ela, está com o coração muito unido a ela, mas ela está aqui com a gente,
sempre esteve com a gente. É uma alegria você estar aqui mesmo em meio ao seu luto e à sua dor, viu, Jair? Adriana Barreto Pirelli, lá de Zurique. Lá de Zurique. Bem tarde, deve ser, acho que já é bem tarde da noite, hein, Zurique? A Ângela Rael, de Itaperuna. A Silvia Proença. A Sandra Altava, de Ibiúna. Silvia Proença. Está perguntando aqui da Sônia Mourão. Sônia Mourão, você já chegou para a aula ou ainda não? Ela está perguntando aqui. Ana Walsh, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, conselheirista. Maria Franco, Rose Alves, a Maria José da Biblos, Raquel Calderaro, Adriana Alves Lara, o Pedro Lula Cândido sempre está gritando aqui, presente, sempre presente o Pedro Lula Cândido, o Júlio Franco também, uma presença constante, está ficando um grande amigo, a Elvira Gonçalves também, boa, grande amiga, Simone Monteiro, a Núbia Bentes, boa tarde, Tâmara Takaoka, dizendo aqui, a última aula, é a primeira que você tinha ouvido, super bem chegada, Tâmara querida, viu? Muito bem chegada mesmo. Ângela Raeli, nossa, muita gente, eu não vou conseguir falar de todos os alunos hoje. Júlio Gerosa, deixa eu ver, deixa eu passar. O Rui César Barros, o Igor Isidro, Ivone, Ellen Oliveira. Então, ó, todo mundo, Eliane Rocha, Regina Pareja, todo mundo se sinta muito bem chegado e chegada. Já temos 150 pessoas assistindo aqui a última aula do nosso curso Canudos Belo Monte de Antônio Conselheiro. Várias pessoas ao longo do curso, Pedro, perguntaram para mim: vocês não vão cobrar? É de graça? É graça? É de graça? Sim, é de graça. Tudo no canal Paz e Bem é de graça, será sempre de graça. Isso é um princípio, inclusive, da TV 247, e é um princípio nosso. Nesse recorte de pensar uma espiritualidade plural e de paz, uma caminhada com os pobres do Brasil, não tem sentido cobrar nada. Então, aqui, nunca nada vai ser cobrado. Nunca. O que nós fizemos? Hoje, nós estamos com 3 meses de canal, acho que o canal já está bem consolidado. O site Paz e Bem é o antigo site Caminho para Casa, que eu mantinha, o antigo blog, agora virou o site Paz e Bem, já existia há alguns anos já, então também já está bem consolidado, agora renovado, né, como Paz e Bem, é o pazebem.org, tem tudo lá, todas as aulas, todos os programas Paz e Bem, artigos, matérias, tudo tem lá. Então, esse site mais o canal, lançamos hoje, né, no momento que a gente acha que está consolidado, uma campanha de assinatura solidária. O que é uma campanha de assinatura solidária? Quem puder, quem puder, pode. E aqueles que podem, os que quiserem, podem assinar solidariamente, né? Aquele que acha que vale a pena, quero mais curso, então vou fazer assinatura. Quero apoiar o canal, vou fazer assinatura. Então, pode-se fazer assinatura. Para fazer assinatura, tem um link aqui na descrição do vídeo. No site, no canal, na aba da comunidade, tem o link também. Logo mais vai ter um link bem visível na página do canal. Tem também logo na capa do site, no meu Facebook, no Facebook do canal, tem os links para quem quiser assinar. Aos poucos a gente vai espalhando, aos poucos vai deixando mais visível. Para quem quiser e puder. Mas eu não adianto. Tudo de graça aqui, não precisa assinar, não tem a menor necessidade de assinar para participar, partilhar da nossa caminhada de paz e bem. Tá bom? Chega. Aula, Pedro, aula. 5h15, já tomei muito tempo. Mas também mostrar os bilhetes do Lula, né? A gente podia fazer a aula inteira só mostrando o bilhete dele. Vamos lá, Pedro. Então, hoje é o dia do fechamento do curso com você. Então, vamos lá. Então, como este encontro tem esse caráter, né, de conclusão, e vamos dizer assim, Mauro, de uma conclusão de uma etapa desse caminho, mas que se renova ou que se desdobra, né, nesses retalhos que a gente vai procurar explorar. Então, o que eu proponho é que justamente nós façamos
um exercício de alinhavar, de costurar, né, algumas referências que são importantes para que a gente entenda. De um lado, como é que o Belo Monte foi possível? A gente não tem resposta para essa pergunta, mas alguns elementos que ajudem a pensar essa questão. Qual foi o conjunto de forças, um conjunto poderoso de forças, que fez com que o Belo Monte se viabilizasse? E, por outro lado, quais foram ou como operaram aquelas forças que, mesmo divergindo aqui e ali, muitas vezes se opondo umas às outras, disputando umas com as outras, na hora de destruir o Belo Monte, juntaram as mãos, associaram-se neste propósito. Então, a ideia aqui é, a partir de algumas cenas, pelo menos duas, vamos ver no desdobramento aqui do nosso trabalho, se aparecem outras, mas eu pensei em duas em particular. Duas cenas. Uma, eu quero trazer a vocês por meio da leitura de uma passagem antológica de Os Sertões. Uma passagem daquelas, como eu dizia lá no começo do curso, é daquelas que a gente deveria ler, se possível, de olhos fechados. Por quê? Porque a descrição que Euclides inventa, cria, ela é tão poderosa que, Mauro, ela vai ser citada por Silvio Romero, um grande intelectual da época, no discurso de acolhida de Euclides da Cunha na Academia Brasileira de Letras, em 1903. Menos de meio ano, ou meio ano mais ou menos, após a publicação de Os Sertões. Né? E o Silvio Romero toma esta cena que eu quero ler aqui com vocês, como expressão da qualidade literária surpreendente da pena, da escrita de Euclides da Cunha. Claro que a cena não só interessa por conta desse fator, interessa por traços, aspectos que eu quero destacar. A segunda cena, nós teremos que imaginar. Aí a gente pode ficar de olhos abertos, mas a gente vai ter que imaginar um conjunto. Vocês se lembram que eu falei de um segredo sobre a confecção do manuscrito de Antônio Conselheiro. Então, no segundo momento, o convite é que nós visitemos lá o lugar, uma casinha em que o conselheiro vivia, né, se chamava Santuário, né, e lá ele escrevia um manuscrito. Vamos imaginar esta cena. Então, a partir desses dois momentos, vamos ver se nós buscamos, ou se nós alcançamos aqui uma síntese que sirva, então, de arremate do caminho feito, mas que sirva também de provocação, de convocação e de convite para que esse mergulho nos sertões de Antônio Conselheiro e sua gente prossiga, cada qual aí, né, fazendo o seu próprio caminho. Vamos, então? A cena que eu vou... Bora, estou querendo muito viajar. Então, viajemos. Viajemos ao sertão, a uma capela, talvez a igreja de Santo Antônio, já construída, já terminada, não sabemos. Euclides da Cunha imaginou a seguinte cena. O texto é comprido, mas vocês vão me permitir a leitura, porque vale a pena. Essa passagem se encontra no capítulo 5, da parte 2 de Os Sertões. Se vocês fizeram o dever de casa já, de ler o capítulo 4, sobre Antônio Conselheiro, agora a passagem é sobre o capítulo 5, referida ao próprio arraial. Euclides diz o seguinte: as rezas, em geral,
prolongavam-se. Percorridas todas as escalas das ladainhas, todas as contas dos rosários, rimados todos os benditos, restava ainda a cerimônia final do culto, remate obrigado daquelas. Era o beija das imagens. Instituíra-o o conselheiro, completando no ritual fetichista a transmutação do cristianismo incompreendido. Antônio Beatinho, o altareiro, tomava de um crucifixo, contemplava-o com o olhar diluído de um faquir em êxtase. Aconchegava-o do peito, prostrando-se profundamente, e imprimia-lhe ósculo prolongado, e entregava-o com gesto amolentado ao fiel mais próximo, que lhe copiava sem variantes a mímica reverente. Depois erguia uma Virgem Santa, reeditando os mesmos atos. Depois, o Bom Jesus. E lá vinham sucessivamente todos os santos e registros e verônicas e cruzes, vagarosamente entregues à multidão sequiosa, passando um a um por todas as mãos, por todas as bocas e por todos os peitos. Ouviam-se os beijos chirriantes, inúmeros, e num crescendo, extinguindo-lhes a assonância surda, o vozear indistinto das prédicas balbuciadas à meia voz, dos meia-culpas ansiosamente socados nos peitos arfantes e das primeiras exclamações abafadas, reprimidas ainda, para que se não perturbasse a solenidade. O misticismo de cada um, porém, ia-se a pouco e pouco confundindo na neurose coletiva. De espaço a espaço, a agitação crescia, como se o tumulto invadisse a assembleia, adstrito às fórmulas de programa pré-estabelecido, à medida que passavam as sagradas relíquias. Por fim, as últimas saíam, entregues pelo beato, quando as primeiras alcançavam as derradeiras filas dos crentes. E cumulava-se a ebriez e o estonteamento daquelas almas simples. Desbordavam as emoções isoladas, confundindo-se repentinamente, avolumando-se, presas no contágio irreprimível da mesma febre. E como se as forças sobrenaturais que o animismo ingênuo emprestava às imagens penetrassem, afinal, as consciências, desequilibrando-as em violentos abalos, salteava à multidão um desvairamento irreprimível. Estrugiam exclamações entre piedosas e coléricas. Desatavam-se movimentos impulsivos de iluminados. Estalavam gritos lancinantes de desmaios. Apertando ao peito as imagens babujadas de saliva, mulheres alucinadas tombavam, escabujando nas contorções violentas da histeria. Crianças assustadiças desandavam em choros. E, invadido pela mesma aura de loucura, o grupo varonil dos lutadores, dentre o estrépito e os tinidos e o estardalhaço das armas entrebatidas, vibrava no mesmo ictus assombroso, em que explodia desapoderadamente o misticismo bárbaro. Mas, de repente, o tumulto cessava. Todos se quedavam ofegantes, olhares presos no extremo da latada junto à porta do santuário, aberta e enquadrando a figura singular de Antônio Conselheiro. Este abeirava-se de uma mesa pequena e pregava. Se a gente tivesse tempo, Mauro, eu ia querer fazer uma enquete aqui
para ouvir das pessoas, saber das pessoas o impacto, a impressão que um texto como esse produz, ou produziu, terá produzido, na medida em que eu tratei de lê-lo aqui, né, da melhor maneira que eu sou capaz de fazê-lo, porque esse é um texto que exige, inclusive, na leitura. Mas, já que o tempo ele é escasso, vamos pensar se, ao ouvir o texto, a gente, de alguma maneira, não é transportado para dentro do espaço em que, supostamente, esses eventos aconteciam. Não sei se cada qual ouviu os beijos chirriantes em cada uma das imagens que passavam de mão em mão, de boca em boca, de peito em peito. As mulheres gritando de um lado, as crianças chorando de outro, os homens também, né, com suas armas, com seus instrumentos de trabalho, também envolvidos nessa balbúrdia. Esse texto, ele é poderosíssimo, eu quero insistir nesse ponto. Ele mereceu ser destacado, como dizia no começo, por Silvio Romero, como uma expressão do poder descritivo de Euclides da Cunha. Mas não é só. Não é só. Pensemos comigo aqui. Euclides não esteve lá. Euclides nunca viu esta cerimônia. A cerimônia do beija das imagens. Portanto, nós temos que dizer, para mérito e para eventual crítica, Euclides inventou. E a invenção é algo importante. Todos temos de inventar. A questão é inventar a partir de quê? E inventar com que propósito? Simplificando a reflexão, Euclides inventou esta cena a partir de um parágrafo do relatório de Frei João Evangelista de Monte Marciano. E vocês agora, eu leio o parágrafo também, e vocês já vão ver a quase covardia de fazer a comparação, de tecer a comparação entre os que nós acabamos de ler, ouvir, e o que eu vou ler agora. Mas é que esta é a matriz literária que inspirou a invenção euclidiana. Frei João Evangelista, no seu relatório, já citado, já estudado aqui, 2 encontros atrás, ele, a uma certa altura, diz o seguinte: as cerimônias de culto a que Antônio Conselheiro preside e que se repetem mais a miúde entre os seus, são mescladas de sinais de superstição e idolatria, como é, por exemplo, o chamado beija das imagens, a que procedem com profundas prostrações e culto igual a todas, sem distinção entre as do Divino Crucificado, a da Santíssima Virgem e quaisquer outras. Repito, a comparação é quase covarde, né, do ponto de vista literário. Agora, pensem que dessa matéria-prima, Euclides construiu essa cena literariamente poderosa. Ela me impressiona muito. Ela me impressiona muito. Agora, o Euclides faz isso por quê? Para quê? Vejam que João Evangelista, nesse trecho que eu acabei de ler, ele vai dizer que essa tal cerimônia do beija das imagens, né? Ou seja, beijar as imagens dos santos, da Virgem Maria, os crucifixos, etc., nessa cerimônia estavam embutidos ou se manifestavam sinais de superstição e idolatria. Ora, superstição e idolatria são termos com que João Evangelista desqualifica a prática da religião popular, da religião santeira, da religião mestiça, como o próprio Euclides diz, uma expressão maravilhosa, a religião mestiça que caracteriza a trajetória religiosa, obviamente, do povo brasileiro. O povo é mestiço, a religião também é mestiça.
João Evangelista desqualifica a prática religiosa popular vivida no Belo Monte em nome da reta doutrina. Na contramão da reta doutrina está a superstição, está a idolatria. Euclides não faz só isso. Euclides converte essas manifestações de superstição e idolatria, nos termos de Frei João, em manifestações de uma neurose coletiva, numa expressão de uma loucura que acomete e toma conta de todas as pessoas envolvidas. Então, você tem um agravamento na desqualificação. E essa desqualificação tanto mais fica destacada, quanto mais a qualidade do texto se evidencia. Então, uma loucura que toma conta de todas as pessoas. Essa cena, ela é antológica também no sentido de expressar, num momento, aquilo que para Euclides é a loucura que preside a própria criação e a própria experiência vivida no Belo Monte. Por isso ele fala de uma urbs, uma cidade monstruosa. Ele fala de uma cidade sinistra. E outros adjetivos que vão na mesma direção. Ou seja, nesta cena em que aparecem congregadas, os habitantes do Belo Monte, em torno dessas imagens, produzindo este efeito, né, de uma loucura que atravessa, que perpassa todas essas pessoas, ali o leitor, a leitora, vão entender o Belo Monte é inviável. Aquilo que nós tratávamos justamente no encontro passado. Veja o resultado da obra do conselheiro. Olha no que deu. Isso não pode continuar. Não faz sentido. Curiosamente, o Euclides não coloca o conselheiro participante desta cena, porque ele aparece só no final. Mas no começo também. Ele aparece no final para pregar, mas no começo o texto do Euclides diz que a cerimônia foi instituída pelo conselheiro, né? Que então tratou de realizar por meio desta cerimônia o que ele diz aqui, a transmutação do cristianismo incompreendido. Então, o conselheiro pode não ser participante do ritual, mas se trata de um ritual instituído pelo conselheiro. E esse ritual é a expressão de uma deformação. Uma deformação da religião e uma deformação, né, do modo convencional de as pessoas estarem, viverem, se relacionarem no cotidiano. Esta é a obra que o conselheiro fez. Então, do ponto de vista de Euclides, né, reforça-se aquilo que nós comentávamos no encontro passado. O Belo Monte é inviável. Se a miniatura do conselheiro é isso, se uma cena que traduz o que é o Belo Monte é isso, bem, sinto muito, Belo Monte não tem lugar. Agora, Pedro, me parece que essa cena evoca muito essa imagem que a elite brasileira tem do povo, de um povo de selvagens, né? Um povo abrutalhado, um povo de selvagens, né? De gente que nem chega a ser propriamente gente, né? Porque as pessoas perderam as noções perderam a consciência, né? E o conselheiro induziu essas pessoas a isso. Lembrem-se do que nós falávamos da última vez. O grande vilão, né, na obra de Euclides é o conselheiro, porque o conselheiro arrastou as pessoas para essa
para essa situação, e as pessoas caíram nessa por conta da ignorância, não é, coitadas, mas caíram. Né? Agora, o próprio conselheiro, ao instituir isso, ou seja, ele coletiviza uma loucura da qual ele é portador. Um aspecto que é muito importante, que se associa às que estamos comentando aqui, é o fato de que Euclides trabalhou com um laudo médico que foi produzido por um fulano, um intelectual importante da época, chamado Nina Rodrigues, que avaliou como legista o crânio, o suposto crânio do conselheiro, que há também um segredinho aqui. Sabe aquela foto que, se não me engano, foi a capa da nossa segunda aula? Acho que foi da segunda aula. De uma pessoa estendida no chão, né, que é fotografada. O segredinho é o seguinte: provavelmente não é o conselheiro. Não é o conselheiro. Quem lançou essa suspeita, sem poder ir mais a fundo, foi o próprio professor Calazans, que diz ter ouvido de sobreviventes que os generais, depois que tinham já conseguido vencer a resistência conselheirista, se decepcionaram ao terem a notícia de que o conselheiro já havia morrido. Mas o general Arthur Oscar, o comandante da expedição, queria qualquer prova, não é, do conselheiro, vivo, morto. Era necessário mostrar que o inimigo estava vencido. Não é? E aí foram atrás, no meio das ruínas da cidade ali, né, em busca de onde poderia estar o cadáver do conselheiro. Não achavam. Então, parece, isso conta um sobrevivente a Calazans, que pegaram lá um homem qualquer, que já tinha morrido, que tinha sido enterrado, o fulano foi desenterrado, né? Alguém que tivesse uma mínima semelhança com o conselheiro, a barba, por exemplo, né? Estivesse com a idade próxima daquela com que o conselheiro morreu, etc. E aí prepararam o cadáver ali, o corpo, para ser fotografado. A típica fake news, né? Uma típica fake foto. E depois que a foto é feita, a cabeça deste corpo é cortada e é mandada para Salvador para ser avaliada por este médico antropólogo, Nina Rodrigues, que trabalhava com algumas teorias que eram tomadas aqui no Brasil como extremamente avançadas, mas não vamos esquecer, Freud está para escrever, né, não vai faltar muito tempo, vai escrever a interpretação dos sonhos, vai criar a psicanálise, a coisa já estava andando numa direção completamente diferente, mas o Nina trabalhava com a ideia de que você poderia definir o grau, a intensidade e o tipo de insanidade de uma pessoa fazendo as medidas da sua caixa craniana. Pense só. Ele se inspirava num italiano de sobrenome Lombroso. E ele já havia, Mauro, para você ver o tamanho do absurdo, ele já havia escrito um artigo antes de a guerra terminar, enquanto a guerra estava em curso, intitulado As Coletividades Anormais. E o Belo Monte era uma dessas coletividades anormais. E no artigo ele basicamente diz o seguinte: olha, que o conselheiro e aquela turma formam um bando de loucos, eu não tenho dúvida. Vocês só me tragam o crânio do conselheiro que depois eu confirmo. Obviamente ele não diz assim, mas a trajetória da coisa foi essa. E aí levam a ele o crânio do suposto conselheiro. Ele faz um laudo que, no fim das contas, leva o leitor, a leitora, a concluir que o conselheiro não era louco, mesmo nos padrões do Nina Rodrigues. Mas o Nina Rodrigues já tinha a definição. Ele é louco. Então, ele precisa fazer também um caminho literário na hora de elaborar o laudo, como que para dizer o seguinte: o crânio dele é normal, mas ele é louco. Sabe aquela história?
a gente primeiro define o criminoso, depois a gente decide qual é o crime que ele cometeu, né? Com o laudo do Nina Rodrigues, aconteceu coisa parecida. E Euclides dá um crédito absoluto a esse laudo. Eu fico pensando que Machado de Assis não deve ter gostado nem um pouco. Talvez Machado tenha pensado assim, se esse rapaz, em vez de confiar no Nina Rodrigues, tivesse lido o Alienista. Né? Essa é uma pergunta que eu ainda quero um dia fazer-me, para ver se o Machado tem alguma coisa a dizer a respeito. O Euclides se fia nessa ciência bruta, né? Marcada por um positivismo barato, para afirmar a loucura do conselheiro e, por extensão, a anormalidade da coletividade, expressa nesta cena, né? Que, do ponto de vista literário, repito, ela é antológica. Ela é antológica. Mas ela ajuda, né, na linha do seu comentário, Mauro, ela ajuda a entender, não é, como nossas elites políticas, intelectuais, tratam o povo brasileiro com tanto desprezo. Nós estamos vendo isso agora. Né? Nós estamos vendo isso agora, experimentando no cotidiano um pacote de maldades, né, cada dia, né, recaindo justamente sobre a gente do nosso povo, né? Aquele ministro, me permita o parênteses, não posso deixar de comentar, né? Aquele ministro que, discutindo o meio ambiente, confrontado com a figura do Chico Mendes. Quem é Chico Mendes? Que relevância tem ele? Né? Mas isso não é a expressão deste fulano. Inclusive tem problemas com a justiça, enfim. Não vamos levar isso adiante. É um modo muito comum, infelizmente, de as nossas elites lidarem com o povo brasileiro, especialmente a sua parcela mais pobre, sofrida, e um profundo desprezo. Eu diria, de uma profunda vergonha. Bem, aí estamos. Aí estamos. Uma cena como essa, com o poder que ela tem, ela marca o entendimento que as pessoas supostamente ilustradas, ou que se tomavam por ilustradas, têm da população brasileira. A população brasileira, no fim das contas, é um estorvo, de uma forma ou de outra. Essas pessoas, na maneira como Euclides as descreve, elas não são sujeitos. Elas estão tomadas por forças das quais elas não têm controle. Por outro lado, essa cena expressa alguma coisa de muito importante que eu quero destacar. Na contramão das intenções de Euclides, uma aliança profunda entre o povo e o conselheiro. O povo do Belo Monte e o seu líder. Essas pessoas estão congregadas em torno de um rito que, segundo Euclides, não segundo Frei João, mas segundo Euclides, foi instituído pelo conselheiro. No final do rito, Euclides tem que dizer que o tumulto cessava. Esse tumulto inventado por ele cessava, tendo que reconhecer o poder que Antônio Conselheiro exerce sobre essas pessoas. E eu quero salientar essa sintonia entre líder e agente liderada, porque, como procuramos ver nos encontros 4 e 5, se eu não estou aqui confundido, não, 5 e 6. 5 e 6? 4 e 5. 4 e 5. A visão das pessoas que formam o Belo Monte e a visão que o conselheiro tem das coisas não é idêntica. Mas se trata aqui de visões que convergem na direção de um projeto. São forças, como eu falava no começo, são forças que se articulam na direção de um projeto que viabiliza o Belo Monte.
Há uma expressão muito bonita, Mauro, de um sociólogo francês que veio para o Brasil nos anos 50, ficou encantado com a cultura brasileira, com as tradições de matriz africana. E eu estou, inclusive, na dúvida se ele não também, como Pierre Verger, não aderiu ao candomblé, que é Roger Bastide. Roger Bastide, num texto chamado Brasil, Terra de Contrastes, ele diz que a religiosidade sertaneja ela resulta de uma articulação entre o mito da terra sem males indígena e o mito da terra prometida que vem da Bíblia. Ora, opa, tivemos um cortezinho na fala do Pedro. Saiu um pouco do ar ali. Aquela frase Ó, da concretização. Pedro, saiu do ar na hora que você falou da convergência do mito da Terra sem males para o mito da Terra Prometida. A partir daí, você saiu um pouco do ar. Então, se puder... Eu volto. Tá. O que eu estava dizendo é que aquela frase que o João Evangelista registrou no relatório dele, de que o Belo Monte é a terra da promissão, onde corre um rio de leite, e os barrancos são de cuscuz de milho, essa frase expressa justamente a concretização mais bem acabada dessa reflexão que Roger Bastide propunha sobre a religiosidade sertaneja em geral. Agora, curiosamente, essa articulação não aparece nos textos do conselheiro. O conselheiro, pelo acesso que teve a outras referências da teologia, da doutrina católica, ele caminha por outro trilho, mas esse outro trilho se soma. Nos textos, nos apontamentos, em particular, naquele manuscrito que está transcrito lá no primeiro volume do Box, o conselheiro também trata do Êxodo, mas ele trata por um outro caminho. Ele trata do caminho para a Terra Prometida, mas por um outro trilho reflexivo. Mas nós temos o quê? Nós temos a convergência dessas duas visões. E elas convergem para articular um projeto grandioso. Um projeto em que a fraternidade, a solidariedade fossem a tônica. E as pessoas pudessem preparar aqui, na vivência cotidiana de valores como esses, preparar aqui a vida esperada para além da morte. Então, essa aliança entre o conselheiro e sua gente, que se expressa numa convergência entre as visões trazidas por líder, e trazidos pelo segmento mais numeroso, a gente sertaneja. E, de outro lado, a gente tem as elites intelectuais, as elites políticas, as elites que muitas vezes não se entendem entre si. Então, eu tenho um Frei, que é católico, eu tenho Euclides, que é positivista, eu tenho os militares, eu tenho outros intelectuais, poetas, etc. No fim das contas, todos eles dão-se as mãos para a inviabilização do Belo Monte. Se a guerra, no caso de Euclides, não foi o melhor meio, nem por isso o Belo Monte tinha lugar na história brasileira que se aproximava do século XX. Então, essa é a primeira cena com a qual eu queria aqui... Posso só fazer uma questão, Pedro? Uma pontuada? Por favor. Muito bonito, e a partir também de recuperar aquilo que você falou nas outras aulas, esta ideia de um líder que é um líder, não é um ditador. É muito interessante essa coisa que você fala, porque o Antônio Conselheiro tinha toda a concepção dele, uma concepção, me parece, inclusive, rígida, ele tinha uma rigidez no sentido assim, de que ele era uma concepção estruturada que ele tinha. Mas ele não impunha à sua comunidade um segmento absoluto a esta concepção dele. Então, você vê que na comunidade dele é isso, né? Tinha o Beija, mas ele não era um cara do Beija.
tinha os indígenas, que mantinham ali alguns rituais próprios, tinha os negros, e tudo isso convivia ali sem que o conselheiro, como a gente vê as figuras aí dos pastores, padres e tudo, baixa a ideia de que não, aqui a religião é assim e todo mundo vai seguir. Essa ideia de uma liberdade, uma liberdade, né, no interior da experiência de Belo Monte. É muito bonito isso, né? Aquilo que você sempre fala, que é um lema, né, do nosso canal Paz, né? A diversidade. A diversidade religiosa. Vamos pensar no Belo Monte como um espaço de vivência diversa, né, da experiência religiosa. Esse é um veio ainda a ser melhor explorado a partir de outras investigações, outras pesquisas que se façam. E, efetivamente, o conselheiro, nos escritos dele, não aparece como sendo um devoto dos santos. Mas, vai dizer o Cris, a cerimônia do beijo das imagens teria sido até instituída pelo conselheiro. Frei João não diz isso. Não diz isso. E Frei João me parece aí muito mais, digamos assim, fiel ao que deva ter ocorrido lá. Mas, efetivamente, há lugar para essas expressões diversas, na medida em que o que as une é a viabilização do projeto. Não só para fazê-lo surgir, mas para fazê-lo acontecer no cotidiano. A palavra do conselheiro tem o seu lugar. A pregação do conselheiro tem o seu lugar. O ensinamento dos 10 mandamentos tem o seu lugar. E um lugar fundamental. A regra do peregrino, de que falava o André Villanova, era assentada na pregação, na meditação dos 10 mandamentos. Então, esta cena, ela é altamente relevante, porque ela faz pensar, para além da poderosa pena de Euclides da Cunha, pensar nessas facetas todas que determinaram tanto a viabilidade do Belo Monte, quanto a afirmação, agora sim, autoritária, rançosa, brutal, da sua inviabilidade, da necessidade do seu desaparecimento. Então, essa é uma cena. Queria ir para a segunda. Que parece que essa hora aqui de hoje ela tem menos minutos do que as outras, porque o tempo já está indo embora. Mas eu me permito agora remeter vocês para uma casinha chamada Santuário, onde o conselheiro vivia. E onde, desde possivelmente fins de 1894, começo de 1895, portanto, 1 ano e meio depois do estabelecimento do Belo Monte, ele se pôs a confeccionar o seu primeiro caderno de anotações, ou pelo menos o primeiro caderno conhecido. Este caderno tem 800 e algumas páginas. Vejam que é um caderno grande. Um terço dele, como a gente já comentou aqui, foi finalmente publicado agora naquele trabalho de transcrição que eu preparei, comentários, etc., e foi objeto da publicação do box tão bem preparado por Realizações. Mas a primeira parte do manuscrito, os 2 terços iniciais, compõem-se de uma transcrição do Novo Testamento. Então, o conselheiro está lá, copiando o Novo Testamento, de maneira absolutamente rigorosa. Né? Até onde eu pude verificar, ele não faz sobre o texto que ele tem em mãos para transcrever, desse texto ele não faz nenhuma alteração. Ele reproduz o texto disponível naquele contexto, que era uma tradução feita por um padre português da Bíblia do latim, que era a versão oficial da Igreja Católica na época, para o português, Padre Pereira de Figueiredo. É essa versão que o conselheiro utiliza e que ele, então, começa a transcrever, o Novo Testamento. Para quem conhece a sequência dos livros, então, o
que nós temos no Novo Testamento. No começo, os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Só fazer uma observação aqui, ó. O Walter Luiz Lara, que tem boa memória, está dizendo aqui: Pedro, não vai deixar de contar onde o conselheiro para a sua transcrição do Novo Testamento. Estou maravilhado com as aulas. Eu acho que é daqui a pouquinho que ele vai contar. Estamos indo para lá, estamos indo para lá. É um grande amigo. Walter, um grande amigo. Um grande abraço a você, Walter. A você, a Maria e aos filhos. Foi meu colega de teologia. Enfim, ele tá querendo que eu conte rápido. Se eu bem eu conheço. Mas é isso mesmo. É para isso que nós estamos rumando. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois dos 4 evangelhos, vem um outro livro, chamado Os Atos dos Apóstolos. E depois dos Atos dos Apóstolos, vem as cartas de Paulo. 13 cartas que levam o nome do apóstolo Paulo, mais algumas, e depois você tem o Apocalipse, 27 títulos. Pois muito bem, o conselheiro transcreve cada um dos evangelhos, transcreve os Atos dos Apóstolos, e ele começa a transcrever as cartas de Paulo. Mas ele não vai muito longe. Ele começa com a carta aos Romanos, que é a primeira, na sequência. E ele para antes de a carta terminar. Como assim? Eu, quando tive em mãos esse manuscrito, Mauro, eu achei isso muito estranho. E aí eu não tinha ali uma Bíblia para poder verificar em que passagem essa interrupção havia acontecido. E eu, então, anotei a última frase e levei para o lugar em que eu estava hospedado, o Convento da Piedade, onde viveu o Frei João. E lá eu fui buscar uma Bíblia para verificar onde é que era. Né? Onde é que estava aquela última frase da transcrição. Eu só não caí sentado porque eu já estava sentado. Porque ele terminava a transcrição no final do capítulo 12 da Carta aos Romanos. Ora, a Carta aos Romanos tem 16 capítulos. Portanto, faltaram 4. Mas antes de comentar, então, o que vem a seguir, é preciso notar o seguinte. Na folha seguinte, ele termina a transcrição numa página que está do lado esquerdo, né, do seu caderno. Aí ele vira a folha, e do lado de cá, você tem aquela folha de rosto dos apontamentos, abrindo os apontamentos. Apontamentos dos preceitos da lei de nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação dos homens, pelo peregrino Antônio Vicente Mendes Maciel, no povoado do Belo Monte, 24 de maio de 1895. E a partir daí, exatamente, se você quiser, se você puder, abra aí a página. Essa história que o Pedro está contando, tudo lá que ele parou não está aqui, que é a transcrição. A partir daí, deste início do apontamento, está tudo aqui. É uma das obras do Pedro sobre Canudos. Você está pedindo sobre Antônio Conselheiro. Se você avançar aí, você vai logo encontrar, depois da introdução, a folha de rosto com esse título, Apontamentos dos Preceitos. E o importante aqui... É isso aqui? É uma outra página. Vou abrir aqui no meio da nossa exposição. Abre. Aqui, ó. Achei. Perfeito. Muito obrigado. Vejam aí. Vou falar mais um segundo. Deixa eu só dar uma palavrinha aqui. Então, ó, gente, esta é a página a que o Pedro está se referindo, né, Pedro? Essa mesma, né? Exatamente. Fechou. E o importante, Mauro, confira aí, para que fique evidenciado que esse dado é fundamental. Quando é que o conselheiro começa a escrever os seus apontamentos? Está aqui. 4 de maio de 1895. Está aqui, ó. Perfeito? Aqui embaixo, 24 de maio de 1895. Letrinha do Antônio Conselheiro. Exatamente. Por sinal, o Conselheiro e o Lula têm letra bonita, os dois, hein? E isso porque Euclides dizia que Antônio Conselheiro era um iletrado.
Imagine se fosse letrado. O que é comunidade conselheirista? 24 de maio de 1895. 3 dias depois de os missionários comandados por Frei João terem saído do Arraial. Eles saíram no dia 21 de maio deste ano. Portanto, a transcrição do Novo Testamento foi interrompida nessa conjuntura. Bom, eu fiquei até imaginando, e aqui, se o Euclides pode imaginar, eu também posso. Vou pedir licença aqui. Eu fico até imaginando que o conselheiro andasse entre tantos trabalhos, fazendo a transcrição do Novo Testamento, chegando a essa altura aí, do capítulo da Carta aos Romanos, quando o Frei João, Frei Caetano e o Padre Vicente chegaram ao Belo Monte. E aí o conselheiro, para poder atender os missionários e dar conta daquela situação tensa, ele teve de suspender a transcrição. Mas eu até imagino que ele fosse retomar essa transcrição assim que tivesse tempo, assim que a missão terminasse, enfim. Só que a missão terminou do jeito que terminou, a gente viu. E aí eu fico imaginando que o conselheiro pegou a Bíblia de novo para poder continuar a transcrição. E o que foi que ele encontrou? O primeiro versículo do capítulo 13 da Carta aos Romanos diz alguma coisa como: todo homem se sujeite às autoridades, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades instituídas são instituídas porque por Deus foram instituídas. Ora, se vocês fizeram a lição de casa, eu não tenho dúvida de que todo mundo fez, se vocês leram o relatório, vocês vão se lembrar. A primeira discussão de Frei João com o Antônio Conselheiro foi em torno deste tema. Frei João disse para o Antônio Conselheiro: se você é católico, você deve saber que a igreja condena as revoltas. E aceitando todos os regimes de governo, ensina que os poderes constituídos governam os povos em nome de Deus. Fica claro? Quer dizer, o conselheiro, ele se defronta com a passagem bíblica que serve de sustentação ao argumento de Frei João. E eu fico imaginando o que não deve ter sido o drama com o qual o conselheiro, na sua experiência, né, como homem biblado, o drama que o acomete nesse momento. Porque ele se defronta com uma passagem que parece dar razão ao seu antagonista. Estabelece-se entre o conselheiro e o texto um impasse. Não é possível prosseguir. Prosseguir na transcrição é afirmar que, no fim das contas, o empreendimento do Belo Monte é um equívoco. Na medida em que ele claramente se coloca contra, né? Ou ele é visto e ele se coloca contra as leis da República, a República que escraviza todo mundo, etc, etc, etc. Então, você tem um impasse que o conselheiro experimenta ao se defrontar com o capítulo 13 da Carta aos Romanos, e, ao menos neste momento, ele, o conselheiro, não pode responder a esse impasse a não ser pela suspensão da transcrição. A suspensão da transcrição é o caminho que ele adota. Não, eu vou ter que rever os meus conceitos. Mas eu também aprendi, como católico que procuro ser, que
as monarquias, os reis, governam em nome de Deus. E que a república é obra de maçons. Então, o conselheiro vive como intelectual, né? A gente falou dele como intelectual. Ele vive um problema, ele vive uma tensão que ele terá que responder, ele terá que resolver. E, neste momento, a solução que ele dá é suspender a transcrição, a elaborar por mim mesmo, a partir das minhas leituras, destinados dos homens e das mulheres. Ali no Belo Monte. Não abre mão do projeto, mas ele tem um problema a resolver. E do ponto de vista da elaboração, Mauro, membros da comunidade, o conselheiro, pelo menos pelos testemunhos que a gente tem, ele vai demorar 1 ano e meio para dar resposta a esse impasse. Ele vai responder ao Frei João e a si mesmo e à sua comunidade, porque é responsável pelo caminho trilhado por essa comunidade, em um sermão que acabou sendo o sermão mais famoso de todos os que ele deixou registrados, tanto no primeiro caderno quanto no segundo. É um sermão que não se encontra nos apontamentos, mas se encontra no segundo caderno, o caderno de 1897, o caderno ditado por Ataliba Nogueira. E é um sermão que, inclusive, não tem título. Mas a Taliba, quando fez a edição, colocou lá, a título de esclarecimento, de ajuda a quem está lendo, o título Sobre a República. E por conta deste assunto, justamente, esse sermão acabou se tornando mais conhecido, né, para quem se aventura, né, na produção escrita do conselheiro, que, como eu já disse, infelizmente, são poucas pessoas, inclusive no terreno da academia. Neste sermão sobre a República, o conselheiro formula a resposta. Ele dá a resposta, repito, para si, para o Frei João e para a comunidade. É uma resposta que esperou longos 18 meses, desde o caderno de maio de 95 até o caderno de janeiro de 97. E a solução que o conselheiro dá, Mauro, comunidade conselheirista, é genial. Ele resolve o problema com uma palavra. A uma certa altura do sermão, ele diz: todo poder legítimo é emanação da onipotência divina. É a palavra que muda tudo. É a palavra legítima. Com essa palavra, ele coloca mais lenha na fogueira. Ele dá a resposta, mas isso não significa agora estamos em paz. Ele coloca o problema que era, inclusive, discutido em alguns círculos, né, naquele contexto, sobre a legitimidade do poder republicano, que, como nós comentamos, se estabeleceu aqui por meio de um golpe militar. Então, todo poder legítimo é emanação da onipotência divina. Não podemos simplesmente tomar qualquer poder só porque ele existe, porque ele está instalado, porque ele está implantado, como sendo de antemão legítimo. Essa questão precisa ser colocada a cada momento. E, obviamente, ele conclui, né, pela ilegitimidade deste poder estabelecido, que está destruindo as leis da igreja, está implantando o poder, o casamento civil, entre outras medidas, né? Impôs aqueles tributos lá que não poupam ninguém, etc. E ele conclama as pessoas à resistência. Esse sermão é muito importante. Ele é muito importante, porque ele responde ao impasse que apareceu anteriormente, mas, repito, ele não responde no sentido de dizer, bem, agora está tudo resolvido. Não, é preciso resistir.
E essa resistência, a ela, o conselheiro convoca em pleno início da guerra. Nós já estamos no ano de 1897. Esse sermão é possivelmente um dos últimos que o conselheiro tenha pronunciado, né? A se julgar pela sequência dos textos lá no manuscrito que a Taliba editou. Ele precede apenas a famosa despedida, nossa famosa despedida franciscana, que o Antônio Conselheiro realiza. Então, a segunda cena, para a gente encerrar aqui o exercício de imaginação, consiste nisso. Né? O conselheiro escrevendo, lidando com o texto bíblico, defrontando-se com um impasse representado pela passagem do texto bíblico que parece sustentar a argumentação de Frei João, que está ali em nome da República, em nome dos inimigos da igreja, no entendimento do conselheiro. E o desafio que esse impasse coloca ao conselheiro, tanto do ponto de vista histórico, quanto do ponto de vista da sua liderança, quanto do ponto de vista do compromisso que ele tem consigo mesmo e com a sua comunidade. Agora, Pedro, uma coisa interessantíssima dessa questão é que nesta questão crucial da palavra legítimo, poder legítimo, está enfeixado boa parte da história da igreja. Porque há um embate no interior da igreja, ao longo da sua história, entre aqueles que defendem que todo poder é legítimo e aqueles que defendem, não, tem poder legítimo e tem poder ilegítimo. E aqui no Brasil, de certa maneira, ele vai antecipar o que vai ser o grande debate na igreja a partir no Brasil não, né? Na América Latina toda, né? A partir das formulações da teologia latino-americana, que começa exatamente a fazer o questionamento ao poder vigente, né? Porque a tese dos conservadores era exatamente essa, né? Todo poder é legítimo, contanto que todo poder seja o poder dos ricos, é claro. Óbvio. Né? E aí a teologia da libertação, e antes da teologia da libertação também, né? Já ali nos anos 40, 50, vai haver um questionamento a esse princípio, né? Sim, é verdade. O conselheiro, ele, como você disse muito bem, ele antecipa um problema, e mais, se você me permite, eu vou adicionar a isso que você colocou, também um outro elemento, que é o elemento da radicalidade. Por quê? Porque em 1894, se eu não estou enganado, o Papa Leão XIII mandou uma carta aos bispos brasileiros. E o teor da carta basicamente era o seguinte: vamos parar de brigar com o novo regime. Novo regime recém-implantado no Brasil. Não vamos continuar dando murro em ponta de faca. Vamos nos compor com o novo regime, para que nós recuperemos aquilo que for possível das nossas garantias, dos nossos privilégios, né? Aqueles que tínhamos, por definição constitucional, né, digamos assim, né, na época da monarquia. Então, já se foram os anéis, diz o Papa. Não vamos deixar que vão os dedos. Então, vamos fazer a composição possível. Vamos fazer a composição, vamos colaborar com o regime. Porque da colaboração com o regime redundará o bem para nós. Nós conseguiremos, né, conseguiremos não perder mais. Portanto, um caminho muito oportunista, né, diante do novo regime, que se apresentava pouco simpático, né, ao lugar que a Igreja Católica ocupava, mas, ao mesmo tempo, vai se dando conta de que, sem a força que a Igreja Católica tem por estar disseminada no país, o regime não vai poder alcançar os seus objetivos de se estabilizar. Ora, o Belo Monte é justamente o lugar, né, em que, pela primeira vez, Igreja e Estado voltam a dar-se as mãos.
Frei João, nesse sentido, quando ele diz nós, católicos, reconhecemos todas as formas de governo, o relatório expressa esses novos ares marcados por essa perspectiva apontada pelo Papa. Vamos parar de brigar com o novo regime. Conta-se, inclusive, que o arcebispo do Rio de Janeiro, quando recebeu essa carta, ele não gostou. Ele diz, bem, eu vou acatar porque é a ordem do Papa, mas eu vou continuar sendo monarquista no meu interior. Antônio Conselheiro foi radical. Ele era monarquista e assim se manteve até o fim. E diante do impasse teórico-político, que aquela situação da visita dos missionários e o encontro com o texto bíblico lhe colocou, ele não deixou, não colocou o problema de lado e não adotou uma solução pragmática nesse sentido, no sentido mais pejorativo que eu daria agora a essa palavra, como pragmática, pejorativamente falando, foi a solução adotada pelos bispos do Brasil e representada no relatório de Frei João. Nesse sentido, a produção literária de Antônio Conselheiro, ela fica ressaltada também como testemunho de uma coerência radical, né, vivida por esse líder surgido lá no Ceará, que se faz beato, que se faz conselheiro, que é feito líder, né, do Belo Monte, e sua gente um caminho que foi obstaculizado, foi inviabilizado, né, pela verve intolerante, né, adotada desde 1500, pelo menos, pelas elites que comandam esse país. Uau, legal. É isso, né, gente? Está acabando. Olha aqui, 1h20 de aula, já 1h19, 1h18 de aula até agora. Vamos precisar caminhar para o final. Gente, mas vai acabar canudos, mas vamos continuar com retalhos da nossa história. A Rosemarie Teles aqui, solto, está dizendo, eu não tinha essa informação, que a Flip deste ano, lá em Paraty, tem como tema, tem como homenageado Euclides da Cunha. Então, comunidade conselheirista, está todo mundo aqui já pronto para ir para a Flip em Paraty, para enfrentar os debates da Flip em Paraty. É isso aí, Pedro? Sim, é verdade. É verdade. Eu tinha essa informação e seguramente, né, o nosso percurso aqui oferece elementos para que a gente revisite a obra de Euclides e participe, então, dessa onda, dessa discussão que certamente ganhará vários espaços, né, várias oportunidades, vários fóruns em Paraty e para além de Paraty. Mas é verdade. É o Pedro Lula Cândido, aqui um grande amigo da TV 247, do canal Paz e Bem, um grande amigo de todas as horas, está dizendo aqui, vamos invadir a Flip, vamos embora. Como, no caso aqui, o nosso conselheiro, Pedro Lima Vasconcelos à frente, para levar a verdade aos euclidistas, euclidianos, sei lá que termo seria isso, mas seria divertidíssimo. Ô Pedro, eu queria trazer 3 questões aqui que surgiram, relativas aqui ao curso, especialmente em relação à aula de hoje, mas acho que tem a ver com todas as aulas. Uma questão, não sei quem colocou, porque eu fui anotando aqui, mas não anotei o nome das pessoas, se você tem ideia de por que é que o conselheiro se meteu nessa empreitada da transcrição dos textos bíblicos, posto que naquela época já você estava começando a vulgarizar a impressão. Por que ele faz a transcrição? Alguma ideia? Eu vou adotar a ideia que, na verdade, não é minha, mas é de Alexandre Otten. É uma figura importante também aí nas nossas referências bibliográficas. A sugestão que o Alexandre faz é de que o conselheiro não tivesse uma Bíblia. É verdade, a imprensa começa a ser difundida no Brasil. Mas vejam, Bíblias católicas só vão aparecer no Brasil, ou
impressas a mando de uma gráfica brasileira em 1864. 1864. E mesmo assim, a impressão foi feita em Paris. Ou seja, provavelmente as gráficas existentes no Brasil não davam conta de preparar a Bíblia, que era uma coisa volumosa, né? Que exigia uma série de competências, de talentos, né? Você vai ter uma outra edição em 1881. Ou seja, por mais que você tenha uma difusão, né, comece a ter a difusão do livro no Brasil, essa difusão não era largada, não era espalhada. Então, a razão que o Alexandre apresenta, e eu tendo a concordar com ela, é de que o conselheiro não tivesse uma Bíblia. E então, toma uma Bíblia emprestada para poder fazer a transcrição? Tenha tomado emprestado de um padre, provavelmente. Até porque, Mauro, você sabe muito bem disso, a leitura da Bíblia no mundo católico não era incentivada. Havia uma série de restrições. A Bíblia tinha que ter notas explicativas, tinha que ter autorização eclesiástica. Era muito melhor que a pessoa tivesse o catecismo e não a Bíblia. Então, no mundo evangélico, a Bíblia tem uma presença maior e missionários evangélicos já estão começando a circular no interior do Brasil, distribuindo clandestinamente Bíblias. Mas isso nem de longe era algo disseminado. Então, muito provavelmente a razão de o conselheiro copiar o Novo Testamento, que lhe seria de maior utilidade, né, seja essa, que ele não tivesse uma Bíblia e tenha tomado emprestado de um padre, né, talvez o padre Vicente ou algum outro do qual ele fosse próximo. Outra questão é a dos dois manuscritos do conselheiro. Né? O primeiro manuscrito do Aníbal, né? E o segundo do Pedro. Não, é o contrário. O contrário. Ah, desculpa. O primeiro do Pedro e o segundo do Aníbal, né? Só que Ataliba, não Aníbal, Ataliba. Só que o do Ataliba veio antes do Pedro, né? O do Ataliba, que é o mais recente, veio antes. Exato. Como é que eles chegaram às mãos de vocês? Como é que sobreviveram ao massacre os manuscritos do conselheiro? Quem dá a resposta a isso é o próprio Ataliba, na introdução que ele faz, e ele reproduz uma nota, né, uma anotação que foi feita por um médico que acompanhou a quarta expedição. Ele diz, grosso modo, isso, que depois de terminados os combates e quando se buscava o cadáver do conselheiro, vasculhando lá no lugar onde ele viveu, ninguém sabia onde ele estava enterrado, as pessoas, os militares ali vasculhando, encontraram o caderno que a Ataliba vai editar. E aí ele diz, eu encontrei isso guardado aqui ali, peguei isso, e eu atesto que eu mostrei para pessoas que conheceram o conselheiro, e essas pessoas disseram, este caderno estava com o conselheiro nos seus últimos dias de vida. É um médico chamado João Pondé, né, que então coloca essa inscrição numa das páginas ali na abertura do manuscrito. Esse manuscrito depois é passado a uma outra pessoa, que agora cujo nome me foge, e chega às mãos de Euclides da Cunha. Mas chega às mãos de Euclides da Cunha mais adiante, depois de Euclides ter escrito Os Sertões. Em outras palavras, Euclides não conheceu esse manuscrito. Até o teve em mãos, mas depois de já ter escrito Os Sertões e o assunto Belo Monte, Antônio Conselheiro, já tinha ficado para trás. Aí você vai ter uma história obscura, porque não se sabe o que aconteceu com esse caderno editado pelo Ataliba nos próximos 50 anos. E aí ele vai reaparecer, não se sabe como, repito, num sebo, numa loja de sebo no centro de São Paulo. Um poeta, também me foge o nome agora, ele
encontra aquilo, se interessa, compra e oferece a Taliba Nogueira, né, porque a Taliba era católico, etc., interessado nessas questões, e o Ataliba, então, de posse desse material, prepara a sua transcrição, né, a publicação desse material, que, como a gente já disse, aconteceu ali no início dos anos 70, do século passado. O outro manuscrito tem uma história inicialmente semelhante. Né? Também foi um soldado que o encontrou. E ele também coloca inscrições ali. Logo no início, na primeira folha do manuscrito, ele escreve assim: Antônio Conselheiro, infame bandido. E um outro soldado, provavelmente outro porque a caligrafia que vem agora é diferente, vai dizer que o manuscrito foi achado e foi oferecido como souvenir de guerra, né? Foi levado para Salvador e foi oferecido à redação de um jornal, o Jornal de Notícias. Lá esse manuscrito ficou e agora é Calazans que me conta isso. Da redação do Jornal de Notícias, esse manuscrito passou às mãos da família Calmon de Sá, uma família de banqueiros, né, da Bahia. Também não fizeram nada com aquilo. E, em um certo momento, alguém da família doou para o professor Calazans, que é justamente o grande estudioso do assunto, emergia, né, como essa figura importante nos estudos sobre o conselheiro. E o professor Calazans guardou esse material com ele durante 30 anos, provavelmente, e depois ele doou este caderno para a Biblioteca da Universidade Federal da Bahia, Biblioteca Central da Universidade Federal da Bahia. E foi lá que eu o encontrei. Pude manuseá-lo, pude levar aquele susto do qual eu já tratei aqui, né? E em 2002, centenário de Os Sertões, foi preparado um CD-ROM com as páginas deste caderno, né, das 800 e poucas páginas. E com este CD, teve uma tiragem muito pequena, não foi uma tiragem comercial, né? Então eu desenvolvi os trabalhos que resultam nisso que nós estamos fazendo aqui. Muito legal mesmo. Bom, gente, este foi o curso Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro, 8 encontros, 8 aulas. E está terminando assim, Pedro. Vou aqui dar duas. Uma de um Pedro para o Pedro. Eu já falei dele agora há pouco aqui, o Pedro Lula Cândido, agitador perigoso. Sabe esses alunos que são agitadores perigosos? Esse Pedro Lula Cândido aqui é um desses agitadores. Ele já está dizendo aqui, ó. Fernanda Diamante é a nova curadora do programa principal da Flip em 2019. Vamos entrar em contato com ela para que o professor Pedro Lima Vasconcelos faça parte de uma mesa na Flip. Então, o Pedro já está aprontando a sua ida para a Flip. Seu xará aqui. Legal, Pedro. Fantástico. Ok, obrigado. E logo depois dele, a Gilca Pires, acho que traz uma questão que, de certa maneira, acho que marca o fechamento do curso mesmo. Acho que assim, é uma frase dela que bonita, que é: Canudos vive em Antônio Conselheiro Lula da Silva. Acho que é uma boa frase para terminar o nosso curso, não é não? Depois disso, dizer mais o quê? Gratidão, Pedro. Gratidão. Muito obrigado. Gratidão a todo mundo. Vou repassar para todos, e aí já coloco uma questão para o Pedro. Este é o livro que foi o costurador, o amarrador da nossa trajetória. Não foi ele apenas usado. Cada uma das aulas, gente, ó, mais uma vez, no canal Paz e Bem, na TV 247 não está organizado assim, por isso que eu estou recomendando no canal Paz e Bem. No canal Paz e Bem tem uma playlist, curso Canudos Belo Monte, lá tem aula 1, 2, 3, tá lá. É como outro dia alguém pediu um CD, aquele é um CD virtual, tá lá. Cada uma das aulas estão lá, você pode replicar, você pode guardar, você pode arquivar, você pode fazer o que você quiser, você pode baixar, né, gravar o seu CD se quiser. E em cada uma das aulas tem uma bibliografia extensa. Só não tem nessa última aula,
que é um fechamento do curso. Mas todas as outras 7 aulas têm uma bibliografia bem extensa para cada uma delas. Mas a amarração do curso está nesse livro aqui do Pedro. Tá? Que dá o Belo Monte de Antônio Conselheiro, uma invenção biblada. Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro é o título do nosso curso, tá bom? Outros 2, então, livros do Pedro que foram muito relevantes para o curso. Este livro aqui foi a 6ª aula, foi toda ao redor dele, mas ele foi referência em outras aulas também. Esse aqui, a reprodução dele, para ficar tão boa na câmera, é Missão de Guerra, Capuchinhos no Belo Monte, de Antônio Conselheiro, exatamente sobre o relatório do Frei João e a ida dos capuchinhos lá para visitar o Arraial de Belo Monte. E o Box Caixa, agora, que é esta obra fantástica que o Pedro trouxe à luz para todo o Brasil, que ele descreveu agora como foi, né? Então, esse box que são 2 livros, né? Então, o box é Antônio Conselheiro por ele mesmo, o por ele mesmo está aqui, neste livrão, que são os apontamentos. Antônio Conselheiro, volume 1, Apontamentos dos Preceitos da Divina Lei de Nosso Senhor Jesus Cristo para a Salvação dos Homens. Está aqui todo esse manuscrito do Antônio Conselheiro, sobre o qual o Pedro tanto falou, está aqui. E o segundo volume, o volume 2, Arqueologia de um Monumento, os apontamentos de Antônio Conselheiro, então são as considerações, a análise, né, as reflexões do Pedro a partir desses apontamentos. É claro que a bibliografia do Pedro é muito mais extensa do que esta aqui, né? Tem artigos, vários artigos, tem as próprias teses do Pedro sobre Belo Monte. E ele escreveu também sobre vários outros assuntos. O Pedro é um biblista de mão cheia ali, alguns livros do Pedro sobre a Bíblia. Eu tive aula de Bíblia com o Pedro, então é uma bibliografia bem extensa do Pedro também. Essa concentração em Belo Monte é apenas não, né? É uma concentração super relevante da trajetória dele. Do ponto de vista bibliográfico, é isso, Pedro? Alguma observação? Não, é isso mesmo. Eu ia comentar apenas que esse volume, né, o volume 1, com os apontamentos do conselheiro, são apontamentos que ele, portanto, prepara sobre o impacto da visita que ele recebeu dos missionários e a partir do impasse que o texto bíblico lhe produziu. A confecção desses apontamentos, né, acontece em meio a esse itinerário espiritual, né, que é tenso, e dele emergem palavras. Então, eu queria apenas colocar esse adendo em termos bibliográficos. Em relação à bibliografia geral sobre o tema, aquilo que você disse, né? Ao longo dos encontros, a gente foi apresentando, você colocou em todas as aulas, né, na descrição do vídeo, as referências. Penso que estamos bem servidos aí, bem servidas. Muito trabalho de reflexão, de leitura, de mergulho nesse universo fascinante, né, que é o Belo Monte de Antônio Conselheiro. Na descrição deste vídeo, da última aula, eu coloquei a ementa do curso. Então, qual foi a ementa inicial do curso? Coloquei a bibliografia do Pedro, esses livros aqui, outros livros do Pedro também, referências. Coloquei o perfil do Pedro Lima Vasconcelos. Acho que é isso que tem na descrição do vídeo. Tem muita controvérsia na nossa comunidade sobre como é que se acha, como é que não se acha os livros, especialmente este aqui, o Belo Monte de Antônio Conselheiro, porque quando você chega lá no site da EduFal, está dizendo que está esgotado, mas o Pedro disse que é só telefonar lá porque tem, não está esgotado, né, Pedro? Eu sei que há poucos exemplares, mas eles ainda existem, pelo menos essa foi a informação que eu tive, eu tratei de confirmar lá. E se eu não estou enganado, você colocou o telefone, né? Né, para as pessoas. Se elas tiverem dificuldade... E alguém... Tem nova edição no livro. Depois desse curso e do sucesso, tem que ter nova edição. Sim, temos que preparar. Vamos preparar, sim. E esse encontro com essa comunidade, com essa energia,
né, vai acelerar esse processo com certeza. Alguém disse que teria encontrado também o material no endereço no endereço eletrônico das lojas americanas. Isso, é verdade. Fica aí também como uma possibilidade, né, para as pessoas explorarem. E vamos preparar a segunda edição. Ok. Bom, sobre o curso Canudos Belo Monte, acho que a última palavra talvez seja essa realmente da Glica aqui, que é uma palavra de agradecimento muito, muito especial ao nosso querido, amado Luiz Inácio Lula da Silva. Perdi aqui, mas é isso mesmo que ela falou. É o nosso Antônio Conselheiro Lula da Silva. Né? É o nosso Antônio Conselheiro Lula da Silva. Né? Luiz Inácio Antônio Conselheiro Lula da Silva. É isso. Então, uma gratidão grande por essa presença tão marcante, né? Impressionante, né? Tem gente que é assim, está ausente, está lá preso na cadeia, na cela política, na prisão política, lá em Curitiba, mas está aqui entre nós, né? A presença muito forte do Lula entre nós. Queria registrar ainda... a Anne Walsh falou assim, presidente Lula, manda uma cartinha para mim, mas Anne, ele mandou cartinha para todos nós. Mandou uma cartinha, essa carta dele é uma cartinha para toda a comunidade, né? E vocês imaginam que escreve de carta o Lula da cadeia para quanta gente, né? Mas eu tenho certeza que toda a comunidade está no coração dele. Queria registrar a presença nessa última aula do Eduardo Henrique, um grande amigo, Eduardo Henrique. Por que eu registro a presença dele? Eduardo Henrique, reverendo da Igreja Episcopal Anglicana aqui no Brasil, ele está fazendo, desde domingo passado, o programa Paz e Bem aos domingos, de manhã, para eu ter uma folguinha, poder dormir um pouco mais, eu ando muito cansado. E foi um grande sucesso, né? O primeiro encontro com o Pedro, com o Eduardo Henrique, foi realmente um grande sucesso. O nosso reverendinho, reverendíssimo, reverendão, né? Nosso amigo Eduardo Henrique. Então, todo domingo vai estar lá. Eduardo, valeu, você é muito ponta firme. Pois bem, Pedro, e aí? E agora? Acabou o curso, o que vai ter? Sou eu que falo? Claro, conta aí, o que vai ter aí? Todo mundo pedindo mais curso, mais curso, mais curso. Vai ter curso, sim, senhor, sim, senhora. O que vai ter, Pedro? Bem, você, no primeiro dia, você me pediu uma inconfidência. E foi, como é que você chegou nesse tema? Parece que houve uma canção, não sei o quê, que eu já tinha contado. Aí você contou para todo mundo, eu tive que confessar aqui. E é um cântico muito reproduzido nas comunidades eclesiais de base aí nos anos 80, 90, que falava de Palmares, Canudos, Cabanos, como lutas de ontem, de hoje também, e estes são retalhos de nossa história. Bonitas vitórias que meu povo tem. Bem, essa expressão retalhos de nossa história, ela é muito poética, né? Muito bonita. E aí, quando começou a surgir um comentário aqui, uma observação ali, de que a gente poderia pensar uma continuidade, eu pensei, mas por que não, né, tomar esse verso, né, retalhos de nossa história, para que a gente possa fazer outros mergulhos, não com a mesma profundidade, com o mesmo tempo despendido, né? No caso do Belo Monte, mas que a gente pudesse ir atrás de referências na nossa história que indiquem justamente, né, essa articulação bonita, vou chamar assim por enquanto, de religião e utopia. Né? Articulações feitas, tecidas no cotidiano da vida do nosso povo. Então, retalhos de nossa história. E aí, a perspectiva que eu comecei a pensar ainda, mas teremos aí uns 10 dias, né, para alinhavar isso um pouco mais, né, porque vamos começar na segunda-feira da outra semana. Então, será de pensar como é que religião e alternativas socio-religiosas, sociopolíticas, religião e alternativas
de melhoria da vida do povo, de fazer a vida mais bonita, a vida que é bonita, mas pode ser bem melhor e será, né? Dizia lá o Gonzaguinha. Como é que isso aconteceu na história brasileira? Que exemplos a gente pode tomar? Né? Então, eu comecei a fazer uma seleção aqui de temas, né? E eu imagino que a gente vai percorrendo aí ao longo das segundas-feiras, até onde a gente puder, o fôlego, a gente tiver fôlego, espero que seja bastante, né? Passar, começando do período colonial, começando com esse encontro-desencontro, né, entre histórias que vêm do chão profundo do que hoje a gente chama de América e as histórias que vêm com as caravelas portuguesas para cá. Então, começando no século XVI. E já que esse foi o primeiro encontro, né? Brancos e indígenas, vamos dizer assim. Então, um episódio dentro de uma cadeia deles que expressa as tensões vividas nesse encontro dos colonizadores com a população autóctone. Um tipo de organização de matriz indígena que os padres jesuítas chamaram de santidades, na falta de outro nome. E quem nos orientará neste primeiro trabalho será um historiador da Universidade Federal Fluminense, chamado Ronaldo Weinfass, que escreveu um livro espetacular sobre uma santidade em particular, desenvolvida no Recôncavo Baiano, conhecida com o nome de Santidade do Jaguaripe, ali por volta dos anos 1580. E o livro de Weinfass se chama A Heresia dos Índios. Como é que se dá esse encontro entre o catolicismo que vem com as caravelas, o projeto colonizador que vem com as caravelas e as utopias indígenas, né, encontradas e chocadas, né, ou seja, entrando em choques, né, no Recôncavo Baiano, né, onde começa ali a articulação burocrática, política, né, da estrutura de mando portuguesa aqui no país. Então, esse eu estou pensando em começar com ele. Mas a ideia depois é visitar outras situações, quilombos, as missões jesuíticas lá no sul do Brasil, escravas de origem muçulmana que são trazidas para cá, trazem o Corão para cá, e a partir das inspirações libertárias do Corão, articulam rebeliões anti-escravas, anti-escravidão, O contestado, como várias pessoas mencionaram, preciso fazer uma comparação com o Belo Monte, porque o pessoal muitas vezes faz a aproximação muito rápida, mas há diferenças importantes entre um processo e outro. Enfim, vamos tratar de dar conta, o quanto possível, visitando, em termos de retalhos, expressões plurais da religiosidade vivenciada pelo povo brasileiro, na sua matriz branca, na sua matriz africana, na sua matriz indígena. Essa é a ideia. Você vai falando, Pedro, já vai pintando aqui pedido, né? Você imagina. Então é o seguinte, eu vou passando para o Pedro e a gente vai vendo como colocar na ordem dos retalhos da nossa história. Então já está pintando aqui, ó. Os malês, os malês, a cabanagem, o massacre do Caldeirão no Cariri, o pau de colher na Bahia, tudo isso vai ter, tá, gente? Já aviso que vai ter. E tem uma pessoa aqui que fez um pedido interessante, que é sobre o Padre Cícero. Sim, ele está curioso. O Pedro, antes da nossa conversa aqui, tinha dito exatamente isso. Olha, além de falar desses momentos, eu estou pretendendo também falar de algumas figuras, alguns personagens, algumas pessoas importantes nessa trajetória. O Pedro tinha mencionado o Padre Antônio Vieira, fundamental na história do país. Aqui tem Padre Cícero, enfim, algumas figuras. Frei Caneca vai selecionar. Como? Desculpa. Frei Caneca. Sim, Frei Caneca. Confederação do Educador.
né? É isso aí. Então, gente, vai ter muito retalho. Vai ser uma colcha de retalho do tamanho do Brasil. E eu espero que no meio do curso dos retalhos a gente possa ter a presença ao vivo do Lula em uma das aulas. Não mais por pendrive, que ele vem ao vivo. Vem aqui para Bertioga, a gente faz uma aula, transmite lá de São Paulo, de São Bernardo, do apartamento dele, onde ele quiser, ele vai estar, que ele esteja ao vivo com a gente em uma das aulas. Mas, de qualquer maneira, presidente Lula, teu pedido está atendido. Então, nós vamos ter um encontro toda segunda-feira no canal Paz e Bem, às 5 da tarde, toda terça-feira, 1h30 da tarde, na TV 247, retalhos da nossa história. Tá bom? Valeu? 2 pedidos para finalizar. Primeiro, inscreva-se no canal Paz e Bem. Se você não está inscrito, não está inscrito ainda, inscreva-se no canal Paz e Bem. Vamos ampliando a comunidade que busca uma espiritualidade plural, de paz, de diálogo para esse país. Então, do lado do botão de inscrição tem um sininho para você receber as notificações. Vai lá. Às vezes o pessoal reclama que as notificações não funcionam muito bem, mas é o jeito. Não, essas coisas com o YouTube, às vezes a gente nem sabe muito bem como é que elas se organizam. Mas inscreva-se e se clica ali para receber as notificações. Se você não está inscrita ainda na TV 247, aproveita, se inscreve também. E o último pedido, como eu falei, nós lançamos nesta segunda-feira a campanha de assinaturas solidárias do canal Paz e Bem. Eu coloquei do canal e do site Paz e Bem, né? O canal Paz e Bem, onde todos nós estamos, o site Paz e Bem, pazebem.org. Tem tudo lá, tem todos os programas, tem tudo do curso, tem artigos do Pedro, tem artigo do Faustino Teixeira, tem artigos meus, tem artigo de autores internacionais, tem muita coisa e vai crescer bem mais ainda. Não vai chegar a ser um Brasil 247, mas a ideia é que também tenha uma variedade grande de textos ali, como de textos para referência das pessoas. Então, o programa, a campanha de assinatura é para a gente manter a estrutura do site do canal, dar apoio para aqueles que prestam sua sabedoria, seus talentos, né, seu tempo aqui para o canal e vamos ali, né? Vamos crescendo, vamos juntando, tá? Quem puder e quem quiser. Eu coloquei o link para quem quiser fazer a assinatura umas 2 ou 3 vezes aqui na nossa conversa. Tem uma propagandazinha, assim, um anúnciozinho no site pazebem.org. Na descrição do vídeo também tem. E vai ter, acho que se não tem ainda hoje, o Nicolas, que é um jovem fantástico aí que está nos ajudando nas coisas do canal, vai colocar tanto no canal Paz e Bem, na página do Facebook, enfim, tudo quanto é canto, para facilitar para quem quiser, tá bom? Então, gente, Pedro, sua despedida deste curso. Segunda-feira, fundamentalismo. Segunda-feira, 5 horas aqui, no canal Paz e Bem. Terça-feira, 1h30, aqui na TV 247, o tema mais importante, um dos mais importantes do ponto de vista da vida do Brasil hoje. A questão do fundamentalismo com o Pedro. Qual é seu livro, Pedro? Você está com ele aí, não? Estou. Mostra. Trata-se deste pequeno livro, 100 e poucas páginas. Dá para ler aí? Fundamentalismos. Sim. Matrizes, presenças e inquietações. Né? É um livro, eu dizia, 100 e poucas páginas, 130 páginas, escrito há uns 10 anos atrás, e eu estava revendo um dia desses. Ele precisa de uma atualização, porque o tema teima em se reinventar, né? Na cena política, na cena social, e nos tempos tenebrosos que nos cabe viver e enfrentar, ele chega com uma força muito grande. Então, será também uma conversa que espero pertinente e, enfim, possa ela nos inspirar para o enfrentamento do que vem vindo aí, vem vindo pela frente. No mais, meu caro Mauro, é agradecer muito pela oportunidade, esse contato também que a gente manteve esse mês inteiro com
praticamente todos os dias, trocando uma ideia, trocando uma impressão, uma observação, uma sugestão daqui, cumprimentar o Marco Aurélio lá de Curitiba por esse trabalho precioso que ele faz na resistência contra, né, essa maldade, né, que é buscar estabelecer para o nosso conselheiro Lula o mais completo ostracismo, né? Então, o Marco Aurélio é aquele que, junto com outras pessoas, mas aqui no nosso caso, ele em particular, né, faz esse caminho de levar o mundo a Lula e mostrar Lula ao mundo, né? Trazendo daquela masmorra, né, palavras de esperança, de conforto, de ânimo, né, que só poderiam vir de um coração grande como é o do nosso conselheiro. Então, mais uma vez, um obrigado muito grande, né? Um obrigado à comunidade conselheirista também por todo tipo de envolvimento que nessa jornada pôde acontecer, e não é para dar um adeus definitivo, porque segunda-feira que vem estamos aqui novamente. Então, muito obrigado e até segunda. Pedro, até segunda. Gente, todo dia estamos juntos com o Pedro. Então, na segunda-feira, essa despedida do Pedro é uma despedida do curso Canudos, mas não do Pedro. O Pedro vai estar com a gente a partir de segunda, com a conversa sobre fundamentalismo, a partir da outra segunda, retalhos da nossa história. Gente, alegria grande ter feito essa caminhada de 8 encontros com todo mundo, com todos e todas. Paz e bem para todo mundo.